Graça e paz, meus queridos, meus amigos. Nós entendemos que uma igreja forte é formada por uma cultura forte. E hoje nós queremos apresentar a cultura da semente. A cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acerto do que erros. Nós temos a cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão fortalece. E em meio à tribulação, sempre dizemos, vamos sair bem dessa. Nós temos a cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade de ser um guardião dessa cultura. Nós temos a cultura de não sermos movidos por cobranças externas ou pressões, mas pela autorresponsabilidade. Talvez eu não possa fazer tudo, mas eu posso fazer algo. Nós temos a cultura de saber que a igreja não é o meu negócio, é a minha vida. Ver a igreja como chamado é colocar o coração. Nós temos a cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir, é um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Eu creio que, seguindo essa cultura, todos esses pontos, nós nos tornaremos uma grande igreja nesse estado. Igreja, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Logo as luzes estarão todas acesas e eu quero reconhecer os nossos visitantes. É uma honra, um prazer que você tenha decidido vir hoje estar conosco aqui, adorar o Senhor. E nós sempre costumamos dar essa lembrança aos nossos visitantes. Aqui tem algo que você vai preencher, pequenos dados, uma caneta, uma lembrancinha para você levar para casa e se lembrar de nós. Então eu gostaria que você levantasse sua mão, permanecesse com ela levantada, até que os voluntários lhe entregassem essa sacolinha, e aí você vai poder ser recebido por nós da maneira como você merece. Levante sua mão se você nos visita, e aí então os voluntários estarão lhe entregando essa pequena lembrança. Hoje temos o prazer de ter pastor Guilherme, sua esposa e sua filha, não é? Uma família muito bonita, eles são lindos mesmo. Eu não sei como foi esse milagre, né? Porque geralmente as crianças que nascem bonitas aqui na igreja que parecem com a mãe, eu acho que aconteceu isso lá também nessa família. Mas pastor Guilherme aceitou o nosso convite de estar trazendo a palavra hoje. É um homem sábio e vocês vão perceber isso durante a sua palestra. Pastor Guilherme, por gentileza. Queridos, graça e paz, que alegria estar aqui com vocês. Sempre acontecem os casos de exceção, e na minha família foi uma exceção, o pai e a mãe são bonitos. Porque as pessoas dizem que minha esposa se parece comigo, e eu me pareço com ela. Então é sinal assim que a beleza flui em casa de todas as direções. Mas eu expresso aqui minha alegria em estar com os queridos e ter recebido esse convite. Para mim é uma honra e sempre uma responsabilidade muito grande, porque sei que Deus entregou ao pastor Pedro a responsabilidade de ministrar aos irmãos e dar direção e transmitir o que Deus lhe dá. E quando ele faz um convite desse, eu me sinto responsável em transmitir o que a palavra de Deus nos chama a estar meditando, e responsável com a confiança que ele tem em nós estarmos aqui. E expresso minha alegria e honra em ter também sua amizade e de sua família, que sempre nos alegramos muito no Senhor. E orando sobre esta noite,
lembro-me da mensagem que recebi, qual é o tema? E assim, a gente fica, meu Deus, como é que eu ponho um tema nesse texto? Como é que a gente coloca um tema e puxa um tema agora? E meditando um texto que tem muito significado e mexe muito comigo. Aí eu mandei o tema para ele: aproxime-se, confie e realize. Que é exatamente o que o texto diz de uma forma muito clara, o texto que nós estaremos ministrando hoje. E o Senhor ministrou muito ao meu coração com esse texto. Ministrou muito. E quando estava meditando a respeito de hoje, algo me chamou muito a atenção, porque nós percebemos detalhes como Deus realiza, como Deus faz, porque esse texto encaixa-se plenamente naquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. É interessante como a palavra de Deus, ela é muito atual, muito atual. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores em torno de 1.600 anos, entre aqueles que escreveram os textos, e a gente percebe a sintonia do Espírito em todos os textos, acontecimentos e épocas, porque a palavra, ela é de Deus, e isso faz uma grande diferença. E meditando nesse texto que nós iremos tratar hoje, o Senhor me levou a algumas reflexões. E antes de estar compartilhando, eu queria lhe convidar para orar comigo. É possível? Feche seus olhos onde você está. Querido Senhor, amado da minha alma, estamos aqui diante de Ti mais uma vez. Eu te sou grato. Tu sabes que por tudo que realizardes aqui, somente ao Teu nome seja a honra, seja a glória, seja o louvor. Somente o Senhor deve ser adorado, somente o Senhor deve ser exaltado. Então apresentamos aqui, Senhor, cada uma das vidas que estão nos ouvindo, presentes ou por transmissão, de alguma forma serão alcançadas através dessa mensagem. E assim eu te peço, coordena as palavras em minha mente, organiza, Senhor, esse instrumento, esse vaso de barro com suas limitações, que sou eu. Glorifica o Teu nome. E assim nós nos escondemos em Ti, para que cada um, ao ver qualquer coisa que reflita a Tua glória, possam ver somente a Ti. Por todas as falhas reconheço minhas limitações, e por todos os acertos e feitos, a Ti seja tributada toda a glória. Assim te oramos, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E começando, eu gostaria de fazer algumas meditações com algumas perguntas, antes de irmos para o texto, para que a gente possa sintonizar um pouco e conseguir trazer nossa mente ao que nós estaremos refletindo, que são questões muito claras. E algumas vezes nós nos pegamos pensando, porque tudo acontece comigo que estou tentando fazer o que é certo. Você vai refletindo um pouco nisso. Será se em algum momento passou essa reflexão na sua cabeça? Porque tudo acontece comigo. Eu estou tentando fazer tudo tão certinho. Porque as pessoas boas sempre estão sofrendo, enquanto as que praticam mal estão curtindo a vida. Eles estão aí postando, batendo foto, e a gente sabe que é fruto de muita corrupção, engano. Por que isso? Talvez já tenha passado isso pela sua cabeça. Porque eu sou um empresário honesto e minha empresa não consegue crescer como deveria,
E aqueles empresários que sonegam, estes estão sempre contando que Deus está abençoando e está dando certo. E a gente sabe que eles estão sonegando ou vendendo mercadorias falsas. Porque eu pago imposto, tudo direitinho e passo tanta dificuldade. E aqueles que enganam a Receita Federal em suas declarações de imposto de renda, estão se dando bem e até criam despesas para ter restituição. Não sei se isso já passou pela sua cabeça. Porque a pessoa que amo morreu, enquanto tantos bandidos estão vivos? Porque eu tenho sido um pai tão bom, uma mãe tão boa para os meus filhos, e eles hoje me maltratam muito, enquanto muitos filhos bons têm pais terríveis. Porque tantos mentem e conseguem ter tantos seguidores? E eu falo a verdade e quase nunca alguém quer me ouvir. O que é que está acontecendo? Parece que ninguém está vendo. Já passou isso pela sua cabeça? Algumas questões parecidas com essas? E talvez já tenha até surgido a pergunta: parece que Deus não está vendo. Parece que Deus não olha mais para mim. Parece que Deus se esqueceu. Eu sou tão certinho, ajudo na igreja, me envolvo em tudo. Mas morreu um parente, alguém está com câncer, fui demitido. Deus não está vendo isso? Talvez você que está nos assistindo esteja até passando por isso. Talvez você que está aqui esteja passando por isso. E aí vem um questionamento em forma de afirmação. É uma afirmação que põe em nós dúvidas. É inútil manter tanta dedicação. É inútil ser certo. É inútil ser direito. É inútil ser honesto no meio de tudo isso. E aí talvez surja a grande pergunta: por quê? Já que eu não consigo entender isso. Não consigo entender. Talvez você esteja perguntando assim: opa, hoje à noite ele vai explicar isso para mim? Eu quero dizer a você que eu também não consigo entender. Minha intenção não é resolver essas questões. Minha intenção é com você descobrir o que é que a Bíblia diz sobre isso. Porque há mais ou menos uns 20 dias eu recebi uma ligação, 10:30 da noite. Um jovem casado que nós temos uma amizade há um bom tempo, há muitos anos, e ele me liga dizendo: eu estou aqui com meu irmão na Ponte Milton Navarro, e ele está tentando tirar a vida dele. Um outro jovem que nasceu na igreja, foi criado na igreja, conviveu na igreja, e em algum momento da vida se viu em grandes aflições. Quase não saiu o nome grande, né? Em grandes aflições. E pensou que a melhor forma seria essa: finalizar a vida.
porque tudo está dando errado. Conversamos, oramos, nos encontramos no dia seguinte, e sentado com ele, mostrando a Bíblia, eu não tentei convencê-lo. Eu disse a ele: nem vou dizer palavra nenhuma para que você chore, porque eu não quero manipular suas emoções. Eu quero com você caminhar na Bíblia. Depois de 2 horas conversando, o irmão dele até disse para mim que ele não passava mais do que 15 minutos ouvindo qualquer pessoa. Depois de 2 horas, ele lendo textos bíblicos, enquanto eu o apresentava os textos. Ele olha para mim e pergunta: e agora, o que é que eu faço? Essa é uma das melhores perguntas que Jesus gostava de ouvir, porque abriu o entendimento. Eu preciso de alguma coisa que traga direção a isso. E nós conversamos. Eu não vim trazer solução para os problemas. Eu vim trazer Cristo para a sua morte. Só Ele pode lhe dar vida. E eu apresentei textos que falavam disso. E naquela tarde ele se converteu a Jesus, porque em sua memória, mesmo tendo nascido na igreja, ele não tinha memória de uma real conversão. Ele não tinha memória de um encontro que o transformasse em uma nova criatura. A memória que o trouxesse a compreender que agora era filho de Deus, e nada, nem ninguém, nem qualquer outra criatura poderia afastá-lo dessa verdade. Que tudo poderia virar contra ele, mas quem ele era jamais poderia ser mudado, se ele tinha realmente se convertido. E assim foi um momento maravilhoso. E eu quero hoje caminhar por texto bíblico, por um texto bíblico muito conhecido, mas que vai fazer com que a gente reflita um pouco sobre todas essas questões que apresentamos. E aí eu lhe convido para abrir sua Bíblia no Salmo de número 73. Outros é ligar sua Bíblia, né? Para evitar olhar o WhatsApp, você bota lá para dados não ficar ali atrapalhando. Salmo 73, nós vamos ler. O tema está dentro desse versículo: mas para mim bom é estar perto de Deus, fiz do Senhor soberano, Senhor, fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Esse é o texto chave. Agora eu quero começar com você do versículo 1. Vamos ler juntos esse texto? Salmo 73, versículo 1. Começa dizendo assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres de fardos de todos, dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções,
em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente, os pões em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho eu nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? Que texto contemporâneo, não é isso? Quando a gente lê esse texto assim, até estremece. Meu Deus, eu já estive pensando assim. Eu já estive pensando assim. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus não está me vendo. Eu oro e nada. Jejum, meu Deus do céu, quantas vezes a gente pensa, né? E quando lê esse texto, parece que ele escreveu essa carta para esse momento, que nós estamos assistindo, corrupções, enganos, conflitos, perdas irreparáveis. E o que é que Deus montou com essa estrutura na vida de Asaf? Asaf foi chamado por Davi para fazer parte do primeiro pilotão de louvor e adoração. Todo mundo sabe, ou a maioria talvez saiba, mas só lembrando, no templo não existia louvor até Davi. Antes de Davi, todo o trabalho no templo ele era no seco, sem musicalidade nenhuma.
Eram 24 horas de serviços e serviços sem som, sem louvor, sem nada. Era, eu limpo aqui, me sujo, lavo as mãos, troco de roupa para entrar no lugar santo, troco os pães, o pão foi de ontem, e aí pega lá, bota azeite no candelabro, e o incenso, bota aqui, e era assim o tempo todo, e o fogo arderá continuamente, e os sacrifícios, sem louvor. Davi, ele era um homem altamente tocado nos louvores e adoração, poeta, escritor, a Bíblia o chama também de profeta. E quando ele assume, a primeira coisa que ele faz quando a arca retorna é chamar 3 indivíduos de uma família, e dentre esses indivíduos estava Asaf, responsável por trabalhar essa parte do louvor. E alguns dizem que nesse período surgiu até uma escola de adoração, uma escola de treinamento e na área do louvor, porque era necessário que, assim como existiam os turnos de serviço, também existiam os turnos de louvor. Então não podia faltar adoração. As celebrações agora passavam a ter a música, e agora o louvor fazia parte de todo o processo de adoração e serviço. Era mais uma atividade de adoração, porque muita gente confunde e diz assim: eu sou da equipe de adoração, vamos agora adorar. É adorar com louvor, porque sua vida e a minha deve adorá-lo enquanto comemos, enquanto dormimos, enquanto tomamos um açaí, comemos um quicão, fazemos várias coisas, eu devo estar adorando o Senhor. E Asaf, ele servia e ministrava no templo. O interessante é que esse texto, para a gente entendê-lo bem, Asaf escreveu 12 salmos, os salmos 50 e os salmos do 73 ao 83. E ele faz esse salmo escrevendo como uma narrativa. Ou seja, depois de tudo o que aconteceu, ele escreve. Ele vai e narra um acontecimento marcante, extremamente marcante. Por quê? Porque a gente acha que por ter entregue nossas vidas a Jesus, por ter se convertido, não vamos passar mais por problemas. Às vezes a gente acha que agora eu levantei a mão na igreja e disse: pastor, eu quero ser crente também. Acabaram-se os problemas, meu casamento ficou excelente depois disso, minha vida com os filhos, meus negócios vão prosperar, tudo é muito maravilhoso a partir daí. Mas desconhece que todos os problemas continuam, todas as lutas continuam. O que acontece nesse momento é que antes de nos convertermos estávamos mortos, e após a conversão estamos vivos, e contamos com um Deus maravilhoso para estar conosco nesse mundo em meio às tribulações, porque o sofrimento também nos molda. E Asaf estava na igreja, já estava ministrando. O texto é claro quando apresenta Asaf em uma situação em que ele vai a um culto. Ele diz assim: eu tenho que ir na igreja. E ele estava com tudo isso na cabeça. O problema é que muitas vezes, quando as aflições vêm, procuramos em tudo, menos na direção certa. Procuramos pessoas e outras que não têm uma palavra de Deus, e acabamos muito mais destruídos do que fortalecidos. E o texto começa com um versículo que ele na realidade é o primeiro versículo e o último.
Esse primeiro versículo, Asaf, ele escreve já dizendo o início e o final do questionamento dele. Ele começa dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele já começa dizendo assim: olha, independente, queridos, independente. Se a empresa abriu, se a empresa fechou, se está com dificuldade, se está passando uma luta, se está com enfermidade ou foi curado, não importa, independente, Deus é bom. Independente de como o mundo esteja, Deus é bom. Independente de como eu esteja, triste, feliz, exuberantemente alegre, ou naqueles momentos muito bad mesmo, Deus é bom, Ele é imutável, Ele é Deus. Nós precisamos nunca perder isso de vista, nunca perca isso como norte na sua vida. Nós não nos movemos pelos sentimentos, nós não nos movemos pelo que nós vemos, nós nos movemos por quem Ele é. E Ele é Deus soberano, eterno, magnífico. E isso é imutável. É essencial. Ele começa dizendo assim, ó: Deus é bom. E eu vou começar a descrever uma situação que eu vivi e fui colocado em xeque-mate acerca dessa bondade, mas não desisti disso. Por qual motivo? Porque eu consigo vencer isso, eu consigo? Não, queridos. Deus é quem se move lhe fortalecendo. Deus é quem lhe dá a palavra de ânimo para você se levantar. Deus é quem lhe santifica. Deus é quem lhe fortifica. É Deus quem põe a consciência na gente. É Deus quem nos faz amá-lo. Deus quem nos faz isso. E eu preciso dessa compreensão para quando essas coisas aparecerem, eu não esquecer. E nesse momento aqui, os puros de coração não se trata de sem pecados. Em outros momentos, puros de coração é acerca de estar limpos de pecados. Mas aqui não se trata de sem pecados, mas comprometidos com Deus. Eu achei muito interessante uma frase que o John MacArthur ele falou, que nessa direção da santificação em relacionamento com Deus, Deus não está exigindo perfeição e vocês nunca vão falhar. Não é isso. Aqui Deus não fala de nunca sermos falhos. Deus fala de nunca perdermos a direção. Opa, tropecei, mas eu sei que é para cá. Eita, errei aqui um pouquinho, mas eu sei que é para cá. Não perca o alvo, não perca a direção. Continue olhando para Cristo, não desista, não desista, não desista. E aqui nós encontramos no versículo 3, quando Asaf diz: pois tive inveja dos arrogantes. Essa palavrinha aí, pois, porém, ele está dizendo, quanto a mim, surgiu um conflito na minha cabeça. E não ache que você perdeu a fé, porque a fé também não vem de você. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Olhando para o texto, a gente compreende. Então, pastor, se surgir uma dúvida, um conflito na minha cabeça, não é porque eu estou me desviando, não. Há uma grande confusão entre dúvida e incredulidade. Dúvida é um momento de conflito. Eu preciso fortalecer os meus pés, bambiei, eu estou me sentindo inseguro. Jesus amava tirar dúvidas.
Porque quando você tem dúvida, surge uma oportunidade de fortalecer os seus pés. Quando você tem dúvida, não é você estar desacreditando, é eu preciso me fortalecer para sanar essa dúvida. Quem tem dúvida deve ter um coração ensinável. Agora, ao incrédulo, esse não acredita no que você está dizendo. O incrédulo, ele é obstinado a não aceitar isso. Então não tenha medo de ter dúvida. Quando surgir um conflito, recorra à palavra, recorra aos seus pastores. Esteja com um coração ensinável. Porque a direção de Deus, através de sua palavra, sempre produz 3 efeitos: exorta, edifica e consola. A palavra de Deus é muito clara. Ela exorta, edifica e consola. Porque quando ela exorta, ela está trazendo a gente de volta à direção. Quando ela edifica, ela está me ajudando a fortalecer. E quando ela consola, ela está dizendo para mim: percebeu que agora esse é o caminho? E um coração ensinável diz: Senhor, eis-me aqui. Agora, ao incrédulo não. Ao incrédulo, nós encontramos Asaf dizendo que eles maquinam, eles sabem o que estão fazendo, eles provocam, eles traiçoeiramente minam, eles vão tentar fazer com que você descreia. Mas é como eu disse, de questões fundamentais. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Não deixe. Não deixe que ela transforme a dúvida, não deixe as questões e os conflitos transformar dúvidas em incredulidade. Não permita isso. E Asaf fala exatamente acerca disso quando diz: eu tive inveja deles, e quando eu vi a prosperidade desses ímpios, prosperidade aqui, a palavrinha é shalom, e shalom para o judeu tem muitos significados, eles têm várias raízes, e para entender shalom, você compreende o seguinte, ele fala de plenitude do homem. Quando um judeu saúda o outro e diz shalom, e o outro diz shalom, eles estão dizendo assim: que tu vá bem na tua saúde, que você vá bem no seu casamento, que vão bem os teus filhos, que vá bem nos negócios, que as tuas emoções vão bem, que haja equilíbrio em todas as áreas da sua vida, e o Senhor seja paz dentro da tua vida e do teu lar. Eles, quando dizem shalom, eles estão dizendo todas essas coisas, porque fala de plenitude. Plenitude. Então entender isso aqui é como Asaf está dizendo assim: eu observo que parece que eles são plenos em tudo, todas as áreas, parece que estão bem em tudo, tão bem em tudo. E esse é o grande questionamento dele. Eles estão feitos na vida, eles são violentos para alcançar o que eles querem, eles realmente parece que chegam lá. E o mais complicado, ele fala no versículo 10, um dos pontos que para mim são muito marcantes. Ele fala: por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. O que é que Asaf está dizendo com isso? Ele está dizendo, é muito triste ver que muita gente que se diz cristão vão a essas pessoas e se alimentam deles.
Procuram os fofoqueiros, os que querem destruir, os que querem botar para trás, os que maquinam mal, os que estão visitando as casas, os que ficam ligando. E infelizmente, tem muita gente, Asaf está dizendo, tem muita gente que vai após eles. Nós olhamos quantas pessoas estão fazendo isso. Mentindo, enganando, roubando, e alguns ainda dizem assim: se for roubar para comer, não é roubo, não é para ir preso. E muita gente vai cegamente dizendo: é aí mesmo. Em muitas direções. Pessoas pregando diferente do que nós ouvimos aqui na oferta. Deus, que coisa linda! Que coisa linda, é um coração generoso e grato a Deus. Não é dizendo que você vai ficar duplamente rico se fizer isso. Mas quantas pessoas estão seguindo outros que prometem ficar duplamente ricos? Esses são enganadores, são doutrinas de demônios. Paulo diz isso para Timóteo, doutrinas de demônios. O que são doutrinas de demônios? São pessoas que distorcem a palavra de Deus e conscientemente o interesse é manipular as mentes e os corações do povo. Ele é muito claro nisso, muito direto. Ele diz: é muito triste porque a gente observa que muita gente segue. E quando ele se levanta e diz assim: eu preciso ir para o lugar onde existe um imutável, um soberano, um eterno. Eu preciso ir para o lugar onde existe um que é a fonte da vida. Eu preciso ir para lá. Ele vai ao templo. E ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, ouvindo sobre Deus, ouvindo, ele diz: olha, quando eu questionava isso, eu era como um animal irracional. Senhor, me perdoe. E ele começa a entender e a compreender que direção ele deveria tomar. E o interessante é que quando Asaf fala sobre eu era como um animal irracional, ele diz: eu estava com conclusões equivocadas. Não é assim. Satanás, ele sempre vai trazer uma tentativa de concepção equivocada da fé. Você vai ver isso no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Ele sempre vai dizer assim: olha, fulano, João, Ricardo, André, ele só está firme porque ele tem os bens. Aí ele perde os bens, continua firme. Ah não, ele só está firme porque tem saúde. Aí ele perde a saúde e continua firme. Ah, ele só está firme porque está tranquilo, está tudo dando certo. Quando tudo zera, Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Essa confiança, ela é acima. Satanás, ele vai dizer: você só estará bem se tiver isso ou alcançar isso. Em nome de Jesus, faça como Asaf. Não, independente da situação, Ele é o meu Deus, o meu Senhor, e nele eu confiarei. Vocês lembram de Daniel capítulo 3, 16 e 18? Sadraque, Mesaque e Abednego vão ser lançados na fornalha. E o rei diz: só se curva, cara. Qual o problema? Ninguém está vendo. Na realidade, todo mundo de Israel está se curvando. Só vocês três. Você vai ser colocado em situações assim. Só você quer dizer que não vai enganar? Só você vai entrar nessa de querer ser o certinho? Querido, seja o certinho. Enfrente as dificuldades, ande direito, peça a Deus. Ele vai lhe ajudar a andar assim. Caminhe com o Senhor e Ele produzirá santidade em você.
E aí eles três olham para o rei e dizem: não estamos com medo de morrer. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se não quiser, não nos curvaremos à estátua, porque nós conhecemos o nosso Deus. Ele finaliza deixando claro: eu só compreendo que a vida vai alcançar o equilíbrio se eu começar a seguir a ordem certa. Muita gente que trabalha com treinamento e desenvolvimento pessoal diz assim: a força está em você, o poder está em você, é você quem consegue, é você quem dá a volta, é você. Deixa eu dizer uma coisa, querido: nós nunca vamos alcançar a santidade por esforços próprios. Nós nunca vamos ser salvos por algo que fazemos. Nós não somos melhor nem pior por aquilo que realizamos. Se você tentar fazer qualquer esforço que você faça é um esforço falho. Você tem que entender que isso tudo vem de Deus. A partir daí, tudo que você realiza é nele que você realiza, é nele que você cumpre, é nele que você vive. E Asaf diz: qual a ordem de tudo isso? Ele finaliza: eu descobri. Para mim, bom é estar perto de Deus. Aproxime-se. Aproxime-se. Jamais Deus diria para Abraão: seja perfeito e ande na minha presença. Não, porque Deus sabe que o homem, por natureza, ele não pode nunca ser perfeito. Em Cristo, Deus nos olha por Jesus e diz: ele é perfeito no meu filho. Como é que Deus diz para Abraão: anda na minha presença, esteja na minha presença, e a minha presença se manifestará em perfeição através da sua vida. Aproxime-se de Deus. Depois que você se aproxima, ele diz: fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Confie. Está tudo contrário. Confie. Está tudo indo de encontro àquilo que se prega, que se diz a respeito de que você conseguiria, e de repente está tudo indo contra isso. Confie, porque maior é o nosso Deus, maior é o Deus a quem nós servimos, e Ele é muito superior aos problemas, muito superior a tudo isso. Só é possível começar a olhar com os olhos de Deus quando nós nos aproximarmos dele, quando nós corrermos em sua direção. Aproxime-se, confie, e a partir daí Asaf sai de lá dizendo: eu vou proclamar todos os seus feitos. E voltamos ao capítulo 1, ao versículo 1. Asaf diz: Deus é bom. Imaginando agora, depois do culto, quando Asaf compreende quem é Deus, chora e diz: Senhor, só tem uma coisa que eu preciso estar fazendo, é estar próximo do Senhor. Eu quero me aproximar do Senhor. Não está sendo fácil, mas eu quero estar junto do Senhor. Eu confio, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus da minha vida. Eu sei que o Senhor está comigo, independente da situação. E Asaf sai do culto proclamando isso às pessoas. Ele não teve vergonha de dizer: eu caí numa dúvida, eu entrei em conflito. Porque no fim de tudo ele disse: eu descobri que a fonte para sanar as minhas dúvidas e mudar a minha história foi estar junto do meu Senhor.
fazer uma oração agora com você. Posso, pastor? Feche seus olhos aí onde você está. No versículo 26, Asaf disse: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Pai, estamos aqui com os teus filhos e tuas filhas. Eu não sei o que cada um pode ter passado esses dias, esses meses, esse mais de ano de pandemia, de negócios fechando, de complicações, Senhor, que os questionamentos podem estar vindo e tentando sufocar. A palavra não é os problemas acabaram, não. A palavra é o Deus a quem nós servimos nos fortalecerá a passar pelos problemas. O Deus a quem nós servimos é superior aos problemas. O Deus ao quem nós servimos é o Deus na bonança e o Deus na dificuldade. O Deus a quem nós servimos está conosco nos pastos verdejantes ou no vale da sombra da morte. O Deus a quem nós servimos pode até hoje estar participando do meu funeral, mas estará me recebendo em glória, porque o Deus a quem nós servimos é muito maior do que a morte. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra produza ânimo na caminhada, que quando as vozes se levantarem, Senhor, haja o teu Espírito dizendo: essa voz não é minha. Deus, em nome de Jesus, que cada um seja tomado por uma paz que excede o entendimento, que a tua Shalom, que habita com teu povo, que habita em teu povo, seja uma realidade em nós. Não devemos olhar para os ímpios, devemos olhar para Cristo e compreender que o Senhor é o Deus da nossa vida, acima de qualquer problema ou situação. Assim, Pai, que possamos estar vivendo um entendimento muito claro, que bom é aproximar-me de Deus, colocar a nossa confiança no soberano, para então proclamar aos outros que Deus maravilhoso Tu és. Amém.
Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pastor Guilherme falou de um versículo, e quando ele falou eu me lembrei imediatamente com quem eu aprendi esse versículo, com meu pai. Meu pai ficou desviado muitos anos do Senhor, do Evangelho, e um dia ele reconciliou com o Senhor, voltou para casa, vivia com outra mulher, e voltou para casa para cuidar da sua esposa, dos seus filhos, e um dia eu ouvi dando um testemunho, ele citou esse versículo, que eu aprendi nessa versão: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu era como um irracional na tua presença. Nunca esqueci esse versículo, porque papai usou para dizer como ele era quando estava afastado do Senhor. Era como um animal, era como alguém que não pensava, não conseguia raciocinar direito. É claro que ele pensava um monte de coisas, mas não entendia, não compreendia o que era o Senhor na vida dele, quem era ele nas mãos do Senhor. E papai voltou para casa e eu tive o privilégio de vê-lo com a sua família. Desde então, papai ficou mais de 25 anos com a sua família até morrer. Morreu no ano passado, em fevereiro. E eu conversava com meu irmão esta semana, um irmão que mora numa cidade do interior, não em Manaus, onde meu pai morava, e estávamos falando sobre como nós sofremos com a perda da nossa mãe, que morreu alguns meses depois. Papai morreu em fevereiro, ela morreu em dezembro. E eu dizia para ele, o nome do meu irmão é Eliezer, eu dizia: Eliezer, quando papai morreu eu não sofri tanto, mas quando a minha mãe morreu, quando a nossa mãe morreu, veio um manto de orfandade sobre a minha vida. Parecia que eu era sozinho no mundo, parecia que ninguém era por mim, ninguém era comigo. E eu passei algum tempo assim, e ele disse: eu senti a mesma coisa. Mas com meu pai, ele dizia: nós não sentimos, porque o nosso pai nos preparou. Ele disse isso: papai nos preparou para a sua partida. E foi exatamente isso que aconteceu. Papai ficou doente por uns 5 anos de cirrose hepática, e não tem cura. Ele foi
sofrendo com aquela doença até o dia que morreu, mas Ele nos preparou, porque Ele sabia agora para onde Ele iria. Ele sabia que a morte apenas lhe seria uma bênção para ele estar na presença do Senhor, aquele que ele não conhecia quando era um irracional, quando não pensava direito. E eu hoje te pergunto: você sabe para onde você vai? Você tem vivido na presença desse Deus, como diz o texto? Você tem estado confiando nesse Deus? Você tem estado pelas razões certas? Você tem buscado e tem caminhado numa igreja buscando ao Senhor pelas razões certas? Você sabe, você confia, você se aproxima desse Deus e confia nele a esse ponto de saber que nem a morte é o final de tudo, mas apenas o início de uma nova etapa na presença desse Deus. Eu gostaria que você pensasse nisso. Eu gostaria que você entendesse isso. Como disse o pastor, não é porque as coisas estão boas ou ruins que Deus é bom. Deus é bom independente disso, independente de qualquer coisa. Não é porque nós estamos bem ou estamos mal. Deus é Deus na nossa vida, independente de qualquer coisa. Até no dia que você morrer, no dia que você partir desse mundo, Deus é Deus na tua vida, e Ele apenas está te chamando para perto dEle, te chamando para estar na presença dEle, de uma forma que você nunca esteve enquanto estava vivo. Eu gostaria que você saísse daqui hoje pensando nisso, meditando sobre isso. Esse Deus que te ama, que te busca, o Deus que está buscando a tua vida. Eu gostaria que você saísse daqui pensando nisso. Como eu ajo, como eu sou, como eu penso sobre Deus, o que eu sou diante desse Deus. Você pensa da forma como deve pensar, ou você nem sabe o que pensa? No dia que papai entendeu isso, ele voltou para a presença do Senhor e viveu 25 anos em fidelidade ao Senhor. Fidelidade, servindo ao Senhor numa igreja, servindo, sendo um dizimista fiel ao Senhor. Ganhava um salário mínimo. Papai se aposentou com o salário mínimo. A primeira coisa que ele fazia era dar o dízimo dele, e ele nos ensinou isso. E sabe, queridos, para terminar, todas as vezes que eu fui a Manaus, eu chegava para visitar meu pai, porque ele estava doente, ele estava prestes a morrer. Ele sempre fez isso. Ele tinha o maior prazer de nos chamar e abrir uma freezer que ele tinha lá, e ele mostrava tudo que tinha dentro daquela freezer: peixe, carne, frango, tudo cheio. A freezer sempre cheia, sempre cheia. Eu não sei como é que era isso, mas estava sempre cheia. Não era com o salário dele, com certeza, mas era Deus abençoando a vida dele. Era Deus que fazia essa provisão, porque ele não era mais como um irracional na presença dele. Agora ele sabia quem Deus era na vida dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção, Senhor, a bênção da fé, a bênção da ação, a bênção da aproximação a ti venha sobre todos nós hoje, em nome de Jesus. Que saiamos daqui conscientes de quem é o Senhor, de que o Senhor é capaz e quer abençoar toda a nossa vida, e possamos realizar toda a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Então vamos fazer aquele segundo momento. Já vamos terminar. Eu gostaria só de lembrar duas coisas. Sábado, mutirão, estaremos aqui. Eu vou coordenar a pintura. Nós vamos pintar essas paredes que estão cinza claro de uma outra cor, para ficar mais adequado aqui o nosso auditório. Vai ser feito ali o trabalho na fachada da igreja. Vão começar toda essa parte de reboco, vão começar a fazer as salas da administração. Tudo isso sábado nós vamos fazer. Amém? Eu convido você a estar aqui. As mulheres vão fazer um almoço delicioso para trazer aqui para nós. Vai ser um bom momento de igreja, igreja junta, vivendo nessa comunhão e esse trabalho aqui. A outra coisa é que o casal aqui da igreja que trabalha com reciclagem, vocês sabem, já temos um programa aqui sobre isso. Eles agora começaram também a recolher óleo usado, óleo de cozinha usado. Então não jogue mais fora esse óleo, isso vai se transformar
em dinheiro na empresa desses irmãos. Junte em uma garrafa PET, não jogue fora, mas até não deve mesmo ser descartado. Junte isso e traga para cá, eles vão transformar isso em dinheiro e, consequentemente, em cestas básicas para aqueles que precisam. Amém? É muito fácil utilizar, você só pegar um funil, derramar dentro de uma garrafa PET, trazer domingo que eles sabem o que fazer. Amém? Lembre-se disso, é uma forma de estarmos transformando algo que seria lixo em ajuda para aqueles que laboram com isso, empreendem com isso e também aqueles que precisam de alimentos. Amém? Assim como todo aquele que você já sabe, garrafas PET, todo plástico, não jogue fora, traga, não deixe isso se transformar em lixo e ser jogado sem ser reaproveitado, traga, que eles trabalham com isso. E encerrando o Impulse, aquela nossa estratégia que vamos começar de aproximar as pessoas do Senhor, da igreja, que seria na sexta-feira, dia 27 desse mês, será no sábado. Mudamos para o sábado porque julgamos que seria mais adequado. Então, sábado 28 de agosto será o Impulse. Inscreva-se ou inscreva apenas o seu convidado, porque nós estaremos realmente fazendo dessa ferramenta algo muito especial para ganharmos novas pessoas para Jesus. Amém? Vão em paz, que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Guilherme, sua família, sua linda filha, que nós estejamos muito mais vezes juntos aqui, Guilherme, em nome de Jesus.